né? Não foge do roteiro o Carille agora, assim, é meio que protocolar, ele superficial, digamos, mas a gente consegue perceber e tirar alguma coisa, né? O torcedor do Vasco, né, Caio, Paulo, tem que estar, ele não vai, o Fábio Carille não vai surpreender o torcedor do Vasco criando um perfil de equipe agressiva, que fica em cima do adversário o tempo inteiro. Tem um detalhe que às vezes a gente ignora, como o Fábio Carille construiu a sua carreira, que o fez chegar, inclusive, aqui ao Vasco, passar pelo Santos, ter trabalhado no Japão. Ele construiu a carreira desenvolvendo um modelo de jogo. Ele não vai mudar isso. Não, você não pode esperar que o Fábio Carille seja usando 2 técnicos que trabalharam ano passado, o que seja, adote o modelo de jogo que adotou o Felipe Luiz ou que adote o modelo de jogo que adotava o Arthur Jorge. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, o torcedor do Vasco, ele tem que ir se preparando, que ele vai ver um Vasco seguro, defensivamente, muito bem posicionado. Uma característica própria do Carille, né? Exatamente. E talvez, com uma ideia de jogo absolutamente compatível, Paulo e Caio, com o elenco que ele tem. Ele não vai ser, eu quero um Vasco, não, o Vasco vai ser uma equipe arrebatadora, nós vamos para dentro. Esquece. Mas aí eu acho que aí vem muito de 2 caras que estão lá dentro e provavelmente eles vão passar isso para fora, que é o Pedrinho e o Felipe, né? Claro. Quando o Pedrinho foi procurar o Carille, ele já sabia o que ele vai ter. Ninguém mais conhece, né, lá dentro do que o Pedrinho e o Felipe para passar isso para a torcida do Vasco, porque a gente conhece o DNA vascaíno, principalmente quando joga em casa, a torcida quer que o time vá para cima, quer que o time ataque, mas tem um treinador que não, pelo menos teoricamente, aconteceu agora não faz isso. Né? Perdão te interromper. Uma incompatibilidade entre o trabalho feito pelo Fábio Carille no Santos e a torcida. E o Santos se classificou, foi campeão da Série B e coisa e tal. Mas volta essa questão. Era um descontentamento coletivo. A direção do Santos não passava isso. Você está perfeito. Eu acho que isso vale muito, vou repetir de novo, para não ser aqui, né, repetitivo. Eu acho que é muito do presidente, né, do Pedrinho, que entende muito de futebol, daquilo que ele quer, e do Felipe. Eu acho que passando isso para o torcedor vascaíno entender que, principalmente agora, nesse começo, vai ser um começo difícil, um começo que ele vai ter que remar, né, contra a maré. Eu acho que também, o Carille falou ali, normalmente os treinadores falam isso, o Carille já é um cara experiente, cascudo, que está contente com o que ele tem. Eu acho, na minha opinião, que o Vasco precisa de defensores, de zagueiros. Eu acho que o Vasco, com a volta do Adson, com a volta do David, que ele não falou ali, com o Paulinho, com o Jair, não é um time que vai brigar por título, mas é um time forte, um time bem treinado, pode dar muita coisa ainda nessa temporada. Eu acho que tem que haver um ajuste de expectativa. Exato. Isso. Internamente, com certeza, o Felipe, o Pedrinho, que são muito conhecedores de futebol, vão tratar isso dentro do vestiário. Mas eu acho que nós, como imprensa, também temos a obrigação de passar para o treinador o que é a realidade do time. Porque muitas vezes, o Vasco é gigante. O Vasco é gigante quanto a conquista, quanto a posicionamentos, quanto a tamanho de torcida. O Vasco é gigante. Mas o momento do Vasco, primeiro tratando de estadual aqui no Rio de Janeiro, pode ganhar o estadual? Pode. Só que ele compete contra um Flamengo que está no Mundial, um Botafogo que está no Mundial e 2 clubes com poder aquisitivo muito diferentes do Vasco depois dos problemas com a 777 e um Fluminense que também está no Mundial. Exatamente. Com um investimento um pouquinho menor, mas são 3 times com projetos muito ambiciosos para esse ano. O Carille fez um trabalho muito bom no Corinthians e um bom trabalho no Santos. O que não houve foi essa simbiose com o torcedor que esperava um futebol mais vistoso, mas o Carille ganhou. Ele não só venceu, subiu no Santos, como venceu a Série B. Então, o Vasco tem condições hoje de jogar de peito aberto contra qualquer time? Não. O Vasco tem condições, com esse elenco que tem à disposição, e o que a gente viu na última temporada, de propor o jogo contra qualquer adversário dentro e fora de casa? Não. Também não. Então, me parece uma escolha muito correta de um cara extremamente sério, extremamente profissional, e que me parece que sabe aquilo que ele vai ter à disposição. Me parece, pelos primeiros movimentos de mercado, que é um Vasco melhor do que foi o ano passado. Concordo. Em termos de contratação e de trazer para fora do departamento médico alguns jogadores importantes e que não estavam jogando. Então, acho que o Vasco entra num Campeonato Brasileiro para meio de tabela, e quando a gente fala de meio de tabela, a gente está falando de Sul-Americana, e com um ou outro ajuste, podendo beliscar uma vaga de Libertadores, sim. Exato.
e para campeonatos de mata-mata podendo surpreender. Não vejo um Vasco para brigar para não cair. O Caio toca num ponto que é importante com relação ao que o Carille vai ter à disposição, e uma das peças confirmadas, né, para montar esse Vasco agora com as ideias do Carille, é uma das novidades do Vasco para a temporada, também já foi anunciado. O Tietê trocou de casa aqui no Rio, né? Oficialmente anunciado. Vai morar na mesma casa? Vai morar na mesma casa, só muda o local do trabalho. O caminho. Exatamente. Em vez de virar para a direita, vira para... É uma contratação... Daí o Tietê, então, anunciado como É uma contratação reforço. interessante pelo seguinte... E a gente já vai para o elenco, então, do Vasco aí, PC, ó. Léo Jardim e o Fusato, os goleiros. A lateral direita mantém. Se mantém. O Pedro Henrique, o Paulo Henrique e o Puma, aí João Vitor Lincoln e o garoto Luiz Gustavo. Lucas Freitas, que é novidade, né? Tá chegando. O miolo de zaga muda, as laterais são iguais às do ano passado. Perdeu o Léo e Maicon, né? Isso. Ambos indo para o futebol paranaense. E ainda está buscando mais um zagueiro para reforçar esse meio de zaga. Você vê que lá, ó, tem, por exemplo, Coutinho, Paê e Paulinho, alternativas, né? Para uma terceira função de meio de campo. Aí você tem o Alex Teixeira, você tem ainda o Emerson Rodrigues, o David, o Serginho, o Jean Davi, o Domingues, o Maxime Domingues, o Suíço, o Watson, e lá para comando de ataque o Verrete e o Ryan. O Vasco sofreu muito ano passado quando perdeu dois jogadores, Adson e David. Muito. Embora de características distintas, eram jogadores fundamentais para que o Vasco tivesse ofensivamente um pouco mais de força. Ao perdê-los, o Vasco ficou sem um jogador de velocidade, que é o Adson, e sem um jogador que combina força e arranque, que é o David. Isso prejudicou demais a quem? Ao Verrete. Porque o Vasco deixou de ter pelos lados do campo... Ficou isolado, né? Exato. O reforço do Tietê, eu considero importantíssimo, e acho que muitas vezes o Tietê foi um jogador subestimado no futebol brasileiro. Acho que o Tietê é um jogador de meio de campo com características muito interessantes pelas possibilidades que ele te representa, que ele te dá no setor de meio de campo. Além de ser um jogador que, se você quiser, você pode colocá-lo atuando pelo lado do campo. E há um outro ponto que eu considero importantíssimo, em qualquer situação, seja no time vitorioso, seja no time que não teve uma temporada sem sobressaltos, mas ainda abaixo da expectativa do seu torcedor. Tietê é um vitorioso. Por onde passa, é campeão. Por onde passou, ganhou. O Tietê que desembarca no Vasco, ele vem com uma Libertadores e com um Campeonato Brasileiro. E ele não esteve na temporada passada no Botafogo sendo um mero espectador do banco de reserva. Jogou muito. Por várias vezes o Arthur Jorge o escalou. Então você trazer alguém vitorioso para um clube que há algum tempo está distante de grandes títulos é importante. Esse cara sabe como vencer, sabe como é. E ele pode contribuir para o ambiente. Me parece que o Tietê, inclusive, é um jogador com esse perfil internamente, que é uma coisa que a gente mal tem contato. A gente não tem contato com essas coisas. O dia a dia, né? Com o dia a dia. Mas os detalhes. Isso que ele falou é importante. Quando você tem um jogador que agrega, que é um cara vencedor, que é acostumado, porque o Vasco pode chegar, como o Caio falou, em mata-mata, o Vasco pode chegar. Pode chegar em semifinais, pode chegar para disputar um jogo importante. Foi semifinalista da Copa do Brasil, exato, inclusive, né? Com um time ainda abaixo do que pode ser esse time. É importante você ter um jogador que é acostumado com isso. Voltar para o tema que a gente interrompeu aqui antes da coletiva, ao vivo do Carille, que... É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui com mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal, SBT Esportes. SBT Esportes trazendo aí as últimas informações, contratações do Vascão e a apresentação de Carille. Se não é inscrito no canal, torcedor vascaíno, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam também de comentar aí, pessoal, qual é a sua expectativa para o Vascão de 2025. Agora bora para o conteúdo. O Vasco, ainda dentro do assunto Vasco, o clube anunciou oficialmente a chegada do Tietê, ex-Botafogo. Ele já deu entrevista com a camisa vascaína e a gente vai conferir agora. Primeiro, estou muito feliz de estar aqui, uma camiseta gigante, né? Não tem muito para falar, a história diz por si só, que representa vestir essa camisa. Minha expectativa é a melhor possível, espero que com muito trabalho, muito empenho, muita humildade, que no decorrer do ano a gente possa conquistar grandes coisas. Para isso que a gente vai trabalhar arduamente todos os dias para que a gente consiga conquistar títulos e dar alegria ao torcedor.
Tá aí o Tietê, talvez até agora a principal contratação do Vasco. Eu já ia jogar aqui pro Pedrosa, mas estou avisando que vai começar a entrevista coletiva. Vasco TV, a gente está acompanhando aqui. A primeira pergunta, pro novo peças que ele tem, né? Como você gosta de jogar? Pô, se ele tem um Verrete, vai usar um pivô. Se não tem um Verrete, vai procurar outras alternativas. Claro. Como é que você viu as primeiras palavras do Carille? Cara, eu acho que dificilmente ele vai abrir mão desse esquema, tá? O 4-2-3-1. E aí ele já joga para a diretoria a responsabilidade de contratar pontas. Porque hoje o Vasco tem uma dificuldade muito grande de contratar pontas. A informação que eu tenho é que o Vasco tem negociado com vários jogadores, principalmente o extremo esquerdo. Por quê? Na direita você tem o Adson. O Adson é um jogador que faz a ponta direita, que sabe muito bem aquele caminho ali. E ainda no meio do ano ele vai ter o David de volta, que está lesionado, entre outros jogadores. O Emerson Rodrigues terminou o ano ali, né? O Emerson Rodrigues eu acho muito difícil que ele vai ser utilizado pelo Vasco, o Flávio. Ele pode até ser utilizado, ele pode dar mostras para o Carille de que realmente é um jogador positivo nesse sentido, mas a avaliação interna do Emerson Rodrigues é muito ruim, tá? Principalmente até episódios fora de campo, ele faltou treino, ele ficou fora de jogos por conta disso. Então, assim, é um jogador que eu, por exemplo, como cara que vai analisar o elenco do Vasco, eu jamais contaria com o Emerson Rodrigues para 2025. Mas, numa escassez, o ponto é, o Vasco tem conversas com o Wanderson do Internacional, que é um ponto esquerda, tem também um interesse no Coelho, do Atlético Paranaense, e tem conversas também com esse jogador, além de outros atletas também do mercado internacional. Hoje não tem nada concreto em relação a isso, mas eu posso dizer aqui que as duas prioridades do Vasco nesse momento, além das renovações que a gente trouxe ontem aqui, é o zagueiro, que é o Lemos, o principal nome, digamos assim, dos jogadores que estão sendo especulados dentro do Vasco da Gama, nesse momento, e também o ponto esquerda. Então, assim, essas duas posições provavelmente serão as duas posições que o torcedor do Vasco vai ver os reforços primeiramente. Além dos jogadores que já foram contratados, é claro. Tietê, o Freitas, o Oliveira e também o goleiro o reserva Fusato, Daniel Fusato. Então, assim, zagueiro, prioridade. Extremo esquerdo, prioridade. Porque, obviamente, eles estão escutando o Fábio Carille. 4-2-3-1 foi o que ele colocou. Aí o Tietê, como é que se encaixaria? Um cara que chega para ser titular. A gente viu aí também ele falando com a Vasco TV. Sim. E chega com moral, né? Vem do elenco do Botafogo. Claro que teve um momento ali reserva, encaixou no Botafogo a dupla, né? Gregory e Marlon Freitas. Sim. Mas um pouco antes o Tietê vinha no time titular também lá. Você acha que ele pode fechar ali uma dupla de volantes com o Hugo Moura ou o Cocão? Esse setor, Flávio, eu acho que é o setor talvez mais bem recheado do Vasco da Gama. Tem 3 bons jogadores aí, Tem né? o Hugo Moura, tem o Jair, tem o Paulinho, tem o Matheus Carvalho e tem o Tietê. Além de ter um garoto JP também, que é muito bom jogador, que pode jogar de segundo volante, tem o Lucas Eduardo surgindo e até mesmo o Esforza, que é um jogador que, digamos assim, deve ficar um pouco mais para trás diante desses nomes que eu disse. Eu acho que o Tietê tem bola para ser titular do Vasco, é ambidestro, tem 32 anos, jogador tetracampeão brasileiro, campeão de Libertadores, uma bagagem muito grande aqui em relação a títulos e também é um cara bom de vestiário. A Fernandinha sempre citava isso aqui, sobre como ele era um cara importante para o Botafogo, chegou a ser capitão do Botafogo. Então eu acho que das contratações que o Vasco já fez nesse momento, de fato é a melhor contratação. É um jogador que pode ser o segundo volante, na minha visão. Pode jogar ao lado do Hugo, pode jogar com o Jair também, se o Jair fizer a posição de primeiro volante saindo. E ele pode jogar até como terceiro homem de meio campo. Porque se ele quiser colocar Jair, Paulinho, que é o Paulinho Paula, e o Tietê, você tem uma sustentação de meio campo ali também sendo muito boa e dinâmica. Então o Tietê é um cara polivalente, para mim uma boa contratação do Vasco. A gente vê a recuperação do Paulinho, né? O Paquetá estava me lembrando aqui, ele se ofereceu para jogar agora esse início, foi isso, né? Para treinar cedo, para antecipar, né, a recuperação dele, já que ficou muito tempo parado. Agora, pensando nesses 3 do meio de campo, o criativo aí entra o Coutinho, né? E o Payet. Tem o Coutinho e o Payet. Juntos eu acho que eles não jogam. Mas um dos dois tem que jogar nesse meio de campo, né? Seria o Coutinho, né? Mais jovem. É um cara também que está treinando com o Vasco desde dezembro, abriu mão de alguns dias das férias dele para poder treinar com o Vasco da Gama, para poder se preparar. O cara que se dedica, né? O Coutinho, é o camisa 10, né? É o diferente, é o criativo. Olha, o Carille falou, tá rolando, né, a entrevista coletiva, ele falou justamente sobre isso, sobre Coutinho e Payet. Claro que o pessoal ia perguntar, vamos ouvir. Muito obrigado. Penso que quando tem qualidade, a gente tem que tentar colocar esses caras todos em campo juntos. Né? Se estiverem bem, dar um suporte para que esses jogadores possam fazer o melhor possível dentro de campo.
mas o mais importante, que tem qualidade, pode ser com Alex Teixeira, daqui a pouquinho pode ser com Estrela, 2 meias. Jogadores que... o Estrela é um menino, mas os outros 3 jogadores já experientes, com muitas vitórias na carreira. Possibilidade que eu tenho pensado sobre isso sim e quero levar para a prática para ver se vai dar certo. Fábio, Thiago Totti, bate com velocidade. Eles poderiam jogar... Ele até abriu o leque, né? Para complicar um pouco, ou para não ficar também, né, nessa batida, né? Coutinho Payet. E aí ele disse que também tem o Alex Teixeira, né? Que também pode fazer essa função. E o garoto.